A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa aula preparatória para os professores da Escola Bíblica Dominical da classe Maravilhas de Sião. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campo Grande, Ministério de Madureira. Nosso pastor-presidente é o pastor Alessandro Malafaia e sua digníssima esposa, a pastora Aline Malafaia. Nosso superintendente de ensino, de educação cristã, é o evangelista Leonardo Souza. E eu sou o presbítero Nilson, que estou hoje encarregado de trazer este resumo da nossa aula, que vai ao ar dia 16 de novembro de 2025, da nossa lição de número 7. Nosso tema do trimestre, nós estamos estudando, são os personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Lição de número 7. Davi. Deus não rejeita um coração quebrantado. Texto áureo. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Verdade aplicada. Confiança, temor e disposição em obedecer ao Senhor em tudo devem caracterizar o viver do discípulo de Cristo. Na lição de hoje, nós estamos estudando. Nossos objetivos são que, ao final de nossas aulas, nossos alunos possam conhecer a origem do rei Davi, ressaltar que Davi se arrependeu de seus pecados e ainda compreender que Davi foi aceito por Deus pelo arrependimento sincero. Nosso texto de referência se encontra no livro de Salmo, de número 51, do versículo 1 ao versículo 7. Esse salmo retrata uma oração que Davi fez ao Senhor após ser confrontado pelo profeta Natã a respeito de seu pecado. Então, Davi, arrependido, ele faz uma oração ao Senhor e aí ele, inspirado, ele escreve: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Vemos que Davi, ao escrever esse salmo, ele mostra que ele tem consciência do seu pecado. Quando ele foi confrontado, ele reconheceu que havia pecado, e nós vemos aqui que ele fala, aqui no versículo 4, contra ti somente pequei, porque todo pecado, ele é, antes de tudo, é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Então ele pede perdão ao Senhor pelo pecado que ele cometeu, porque sempre carregava aquele peso e ele precisava ter o alívio. Ao sentirmos o perdão dos nossos pecados, das nossas transgressões, um fardo pesado é tirado de nossos ombros, porque Deus, na sua misericórdia, vendo um coração sincero e quebrantado, Deus não rejeita e ele perdoa o pecador. A nossa lição, o nosso esboço da nossa lição está assim. Está dividido em 3 partes. Mas nesse trimestre estamos estudando relatos bíblicos sobre a história de homens e mulheres que foram chamados e capacitados por Deus para levar adiante o seu perfeito plano para a humanidade. Isso nos proporciona importantes lições e princípios a serem aplicados na nossa vida. Então, ao longo desse trimestre, nós estamos estudando sobre esses personagens que marcaram a história bíblica e que
foram muito importantes em suas épocas e continuam sendo ainda importantes para nós, pois são fontes de inspiração e nós aprendemos tanto com os seus erros quanto com os seus acertos. Então, na lição de hoje, nós estaremos falando sobre este personagem, um desses personagens, que é o rei Davi. E esse foi um dos personagens mais emblemáticos da história bíblica. Então, nossa lição está dividida em 3 tópicos, a saber, primeiro, vamos falar sobre a origem do rei Davi. No segundo tópico, falaremos sobre Davi, um pecador arrependido. E no tópico 3, vamos ver que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mesmo ele cometendo várias falhas, a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos ver o porquê disso. Tópico 1. A origem do rei Davi. Bom, Davi era o irmão mais novo de 8 filhos que tinha Jessé. Ele nasceu em Belém, mais ou menos, Belém da Judéia, mais ou menos por volta do ano 1040 a.C., e ele faz parte também da genealogia de Jesus, conforme Mateus 1:1 cita. Sua vida foi marcada por uma combinação de muitos triunfos e desafios pessoais. Então ele viveu muitas batalhas, muitas pelejas, foi vitorioso, mas também ele teve muitos embates devido às consequências de muitas atitudes suas, Nós vamos ver que ele passou por uma série de lutas, problemas familiares, consequência do seu pecado, e a lição de hoje vai retratar exatamente sobre um desses episódios mais marcantes na vida do rei Davi. Tópico 1.1, ainda falando sobre as origens de Davi. Davi, pastor de ovelhas e músico. Então nós já vimos que Davi, ele era um jovenzinho, estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai, gostava muito de tocar harpa, E ao pastorear as ovelhas de seu pai, ele teve muitas oportunidades de contemplar a natureza, ele compôs vários salmos, Nós temos vários registros de salmos, uma boa parte, ou a grande maioria dos salmos registrados na Bíblia são de autoria de Davi. Então, como pastor, ele também aprendeu a cuidar dos animais e muitas das vezes ele arriscou a própria vida para salvar as suas ovelhas dos predadores, como o leão e o urso. E vimos também que, além disso, ele dedilhava muito bem a sua harpa, era um músico muito bom e apreciado. Tanto é que ele foi chamado, quando o rei Saul ele passava por problemas de tormentos, de perturbação com o espírito mal, que foi permitido por Deus que viesse a tirar a paz do rei, que já havia sido rejeitado, desobediente, Saul, Alguém lembrou-se que Davi tocava muito bem, que era um excelente músico, então mandaram chamar Davi, e vemos que quando Saul era atormentado, mandava chamar Davi, Davi com a sua harpa vinha, tocava, e aquele espírito maligno se afastava de Saul. E nós percebemos que, na verdade, não era só o fato de tocar um instrumento, uma boa música, que fazia com que aquele espírito maligno se afastasse, mas era, na verdade, a presença de um verdadeiro adorador, adorando ao Senhor, e a presença do Espírito Santo ali na vida de Davi fazia com que aquele espírito maligno ele se retirasse da vida de Saul. Então, isso trazia um reconforto, um refrigério, para o rei Saul. Mas também é importante ressaltarmos que, além destas qualidades, tanto de pastor, cuidador, das ovelhas de seu pai, músico, Davi também tinha outros importantes dotes que eram considerados raros. Um deles era que ele era compositor, ele era poeta, ele fazia muitos salmos. E muitos desses salmos que encontramos na Bíblia certamente foram escritos durante um momento que Davi estava no campo pastoreando as ovelhas de seu pai, olhando a natureza, olhando o céu, e contemplando. E ali a presença do Espírito Santo na vida dele, o inspirando a tomar notas, e Deus ali dava a eles salmos.
E além dessas qualidades, né, de pastor, músico, compositor, poeta, ele também tinha outras habilidades. Ele tinha uma habilidade com a funda, com a qual ele utilizou para também matar o gigante Golias. E ele era habilidoso com suas mãos, era muito bom no arremesso das pedras com essa funda, que era, na época era utilizada como uma arma. E aí, depois disso, vemos que ele era uma pessoa que foi capacitada por Deus e ele veio a tornar-se um exímio soldado também, sendo hábil, muito hábil com a espada e com o escudo. E além de ser excelente estrategista, ganhando muitas batalhas, despertando inclusive o ciúme do rei Saul. Tópico 1.2. Davi, unção e reinado. Após rejeitar Saul, Deus manda Samuel ungir um novo rei, dentre os filhos de Jessé. Com um vaso de azeite, o profeta vai a Belém e, para surpresa de todos, o escolhido não foi quem eles esperavam. O que acontece é que nós, seres humanos, temos uma certa expectativas e às vezes esperamos alguma coisa e Deus faz diferente daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Deus sempre nos surpreende. Então o profeta, ele ouve o Senhor falar com ele, se levanta e vai até o lugar que Deus havia o enviado. E ali chega àquela casa, é recebido com aquela missão, é preparado um banquete e todos os filhos do profeta, de Jessé passam perante o profeta e ele fica, tentando imaginar quem seria o rei. E quando ele vê um deles e fala, é esse, certamente está diante do Senhor, o seu escolhido. Deus fala com ele, opa, não é esse não, não é esse, porque eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração, eu vejo o interior. Então, eles não podem se assentar, acabam-se os filhos, que estavam presentes, e Samuel pergunta a Jessé, acabaram-se os mancebos? Ele falou, não, tem mais um que está lá no campo. Ou seja, aquele desprezado, naquela reunião, nem foi chamado, era o mais novo, pastorzinho de ovelha, estava no campo. Talvez ninguém desse nada por ele. Mas aí Samuel fala com nós, não vamos poder sentar à mesa enquanto ele não chegar. E quando ele chega, Deus fala, é esse. Então Deus vê de uma maneira diferente. Nós louvamos ao Senhor por sua graça, sua misericórdia, porque nosso Deus, ele sonda o nosso coração. Então seja sincero diante do Senhor, a sua integridade vale muito diante do nosso Deus. Não é a sua aparência, não é sua capacidade de falar, de interagir, de realizar. O que Deus valoriza mesmo é a intenção do seu coração, é o seu interior. Então, Samuel unge Davi e a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apossa dele e nunca mais Davi foi o mesmo. Já era um jovem na qual havia a presença de Deus, mas a partir daquele momento ele recebe uma unção especial, uma unção para reinar. E ele não se torna logo rei, isso ainda passa-se muito tempo, muitos anos, até que ele venha a tornar-se rei. Então Deus confirmou. Louvado seja o nome do Senhor. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Tópico 1.3. Davi derrota o gigante Golias. Davi enfrenta o gigante Golias que desafiava o exército de Israel e afrontava o Deus vivo. Interessante que, mesmo sendo apenas um jovem, Davi não teme o gigante, que fazia todo o exército de Israel tremer. Mesmo não sendo um soldado, ele demonstra diante do rei sua coragem e confiança no Senhor. Nós percebemos aqui que Davi, ele apenas era um jovem, ele foi ali apenas com a missão de levar algum alimento para os seus irmãos, presente para o capitão dos seus irmãos, e para saber notícia dos seus irmãos, como se estava na guerra, como estava a vida deles, como é que estava a saúde, estava tudo bem. Mas só que quando Davi chega ali, ele ouve falar sobre um gigante que vinha afrontando já durante muitos dias, há mais de um mês, 40 dias, afrontando o exército de Israel, e no meio daquele exército, tantos homens valentes, ninguém se apresentava para aquela peleja. E aí o Espírito do Senhor vem sobre Davi e o inspira a enfrentar aquele gigante.
e ele é levado como voluntário diante de Saul e se apresenta como um voluntário para lutar contra aquele gigante. E todos falam com ele que ele não poderia lutar porque ele era apenas um menino. Mas esse menino não ia sozinho naquela peleja, ele ia com o Senhor dos Exércitos. E Saul, então, o veste com a sua armadura, dá a ele suas armas, mas aquelas não eram as armas de Davi, e Davi não se sentiu confortável com aquelas armas. E ele fala com o rei que ele mesmo já havia matado um leão e um urso com as suas mãos para defender as ovelhas de seu pai, que Deus era com ele, e aí ele vai diante daquele gigante e ele fala com aquele gigante: olha, tu vem a mim com espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a nossa confiança. Nós não devemos ir com as nossas armas carnais, armas físicas, mas as nossas armas, antes de tudo, têm que ser armas espirituais. Nós temos que confiar no Senhor e pormos a nossa confiança nele, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele não nos manda a peleja e nos deixa sozinhos. Então, o resultado é que aquela sua confiança no Senhor lhe traz uma grande vitória. E não só a ele, mas a todo Israel. Então, esse fato deu a vitória ao povo de Israel, porque a partir desse momento Israel se encoraja e parte para cima de seus adversários e Deus dá a eles vitória. Eles estavam paralisados diante de um homem. Veja, nós não podemos ficar paralisados diante de obstáculos, de dificuldades, porque maior é aquele que está conosco. Deus está sempre conosco. Bom, irmãos, nossa primeira palavra-chave é quebrantamento. Quebrantamento fala do coração quebrantado de Davi diante do Senhor. Tópico 2. Davi, um pecador arrependido. O pecado afasta o homem de Deus e o perdão só é possível mediante o arrependimento. Nós sabemos que quando nós pecamos, o Espírito Santo que habita em nós, ele se entristece. E se nós permanecemos no pecado, o Espírito Santo se afasta de nós. E aí passamos a ter uma tristeza interminável, porque quando estamos acostumados com a presença de Deus na nossa vida, estamos acostumados com alegria, com refrigério. E quando o Espírito de Deus se afasta, então fica um vazio enorme. Mas quando nós nos arrependemos do nosso pecado e buscamos ao Senhor, confessando, o Senhor, ele então nos sara das nossas iniquidades. Em Romanos 3:23 nos diz a palavra que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E embora Davi tenha pecado inúmeras vezes, ele sempre teve um coração sincero voltado para o arrependimento. Quando ele foi confrontado com o pecado, ele reconhecia e pedia perdão. Então, da mesma forma, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas e buscarmos reconciliação com o Senhor através da confissão dos pecados e do nosso arrependimento. Então, que nós possamos viver debaixo da graça de Deus. Tópico 2.1. Os pecados de Davi. Um dos fatos mais marcantes na vida de Davi foi seu adultério com Batseba e a trama para a morte de seu marido. Entre muitos pecados que Davi cometeu, esse foi um dos pecados cruciais que trouxe grandes malefícios para a sua vida familiar. Né? Quando ele pôs o olho sobre Batseba, a mulher de Urias, ele acabou sendo atraído por sua beleza, não vigiou e acabou pecando, cometendo adultério. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Para encobrir esse pecado, que Davi deveria ter confessado imediatamente, se arrependido e buscado perdão, ele não fez assim e ele acabou cometendo um outro, pois ele pegou e enviou um dos seus valentes, que era um daqueles que defendiam a sua vida, para a peleja, pediu para que o seu capitão, seu general, colocasse ele no pior lugar, para que Urias morresse, porque Urias ele veio para casa a pedido de Davi, mas ele não entrou a sua mulher porque seus companheiros estavam no campo de batalha. Então ele não quis ficar ali dentro da sua casa, usufruindo do seu convívio familiar, da sua esposa, porque os seus companheiros estavam na peleja. Davi queria com isso que ele tivesse relações com sua esposa e viesse a engravidar para encobrir a gravidez da qual Batseba já se encontrava. O fato é que Urias acaba morrendo porque Davi manda-o colocar no pior lugar para que ele morra. E isso lhe trouxe grandes consequências para a sua vida.
2.2, Davi se arrepende. Vemos aqui que Davi não se arrependeu sozinho. Então Deus usa um profeta, Natã, manda Davi, e Natã chega ali e conta para ele uma história, e ele compreende, e ele julga, e ele fala, esse homem é digno de morte. Então o profeta Natã fala, esse homem és tu, ó rei, porque ele cometeu aquele pecado, não estava oculto aos olhos de Deus. Aos olhos dos homens, estava despercebido, talvez ninguém soubesse, mas o Senhor sabia, e Deus manda então corrigir o seu escolhido. Veja que Deus, ele não faz acepção para corrigir aquele que ama. A Bíblia fala que o Senhor corrige aquele a quem ele ama. Então Deus manda Natã ir ali confrontar Davi, e quando Davi ele é confrontado, quando ele é alertado, ó, Deus viu o teu pecado, o que você fez foi muito grave, desagradou ao Senhor. Então Davi reconhece, ele confessa o seu pecado, e aí então ele ora ao Senhor. Daí temos o Salmo 51, quando ele, arrependido, ele pede para que Deus não retirasse dele a presença do seu Espírito Santo, para que Deus pudesse purificá-lo de seu pecado. Então Deus fala para ele que o perdoou. Então, quando nós nos arrependemos, por maior que seja o nosso pecado, por gigantesco que seja, Deus nos perdoa. Só que Deus fala que as consequências do pecado de Davi iria acontecer. E nós vimos que na sua família, esse pecado, enquanto ele viveu, ele teve consequências através de seu filho, um dos seus filhos violentou a sua irmã, o irmão matou esse que violentou a própria irmã, depois vemos que um dos seus filhos se levanta contra ele, toma o seu reino, seu filho é morto, e depois nós temos outras histórias de morte, já com Salomão e Adonias, que era também irmão de Salomão, ambos filhos de Davi. Ou seja, a consequência desse pecado de assassinato, de adultério, na vida do rei Davi foi muito grave, porque ele era um ícone em Israel. Então, que nós possamos vigiar para nós não cometermos pecado, porque a Bíblia diz que tudo que nós semearmos também nós iremos colher. 2.3. Davi foi sincero e grato. Então, Davi, ele cometeu o pecado, mas ele, após reconhecer e ele pediu perdão, esse peso horrível de tristeza profunda, ele saiu porque ele recebeu o perdão do Senhor. E então ele procura mostrar agradecimento, oferecendo sacrifícios ao Senhor. E ele, vemos em várias ocasiões, ele oferecendo o sacrifício ao Senhor, e muitas das vezes algumas pessoas ofereceram o que ele deveria gastar naquele sacrifício. Ele falou, não, eu quero pagar, porque eu não quero oferecer sacrifício ao Senhor que não me custe nada. Da mesma forma, nós devemos oferecer sacrifícios de louvor ao nosso Senhor. Então, o sacrifício fala de envolver um certo esforço, né? Não é uma coisa assim tão simples, né? Tão fácil, mas alguma coisa que nos custe algo. Sacrificar é oferecer algo que tem importância para você e ao Senhor. Mas nosso Deus merece tudo, porque Ele deu seu próprio Filho para salvar as nossas vidas. Então, nós queremos dizer também que Deus não está procurando homens perfeitos. Veja aqui que nós não encontramos nenhum desses personagens narrados, descritos na Bíblia, são pessoas perfeitas. Todos eles tiveram falha. Então, não existe o homem, ser humano perfeito. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus está procurando pessoas que tenham o coração quebrantado e que sejam sinceras e íntegras, que se arrependam dos seus pecados e que busquem confessá-los e viver uma vida de santidade ao Senhor, sabendo que vamos errar, mas não podemos permanecer no erro. Nossa segunda palavra-chave é a palavra arrependimento. Tópico 3. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Neste último tópico, vamos refletir sobre o que é ser segundo o coração de Deus. Vimos que o rei Saul foi rejeitado por Deus porque ele resistiu à vontade do Senhor. Tudo que Deus mandava fazer, ele sempre queria dar um jeitinho de fazer um pouco diferente. Na verdade, ele fazia a sua própria vontade. E isso desagradou ao Senhor e Deus o rejeitou. E de Davi, Deus diz assim: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade.
Está lá em Atos, capítulo 13, 22. Então, Deus quer que nós façamos a sua vontade, não a nossa. A primeira vontade dele. Até Jesus, quando estava na cruz, ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Então, Deus quer adoradores, quer servos que façam a sua vontade. Tópico 3.1. Deus conhecia Davi. Oh, que glória, que coisa maravilhosa é ser conhecido. Mas não por autoridades terrenas, qualquer um, mas pelo próprio Deus. Então, isso para nós é a coisa mais maravilhosa que podemos ter, é sermos conhecidos pelo Senhor. E Deus conhecia a essência de Davi. Ele diz a Samuel que o homem vê o exterior, mas que ele conhece o coração. Deus não faz acepção de pessoa, mas valoriza um coração sincero, íntegro, temente e obediente a ele. Então, que nós possamos também alcançar bom testemunho de nosso Deus. Davi não era perfeito, mas se arrependia quando pecava e buscava corrigir o seu erro. Que nós possamos viver assim também. Tópico 3.2. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Por que ele é chamado segundo o coração de Deus se ele pecou? Vamos ver. Bom, ele recebeu bom testemunho de Deus, não por ser perfeito, mas por ser sincero. Está aqui o segredo. Sincero e procurar fazer a vontade de Deus e guardar os mandamentos. Nunca praticou idolatria e se arrependia quando pecava. Ele depositava sua total confiança no Senhor, buscando sua direção e orientação. Temos vários registros de momentos em sua vida em que ele chama os sacerdotes para consultar o Senhor, para ver o que é que Deus iria dizer. Senhor, posso ir a essa cidade? Senhor, posso fazer isso? Senhor, vou a essa peleja? Então ele consultava ao Senhor e Deus lhe respondia. Por isso ele era segundo a vontade de Deus, porque ele fazia aquilo que o Senhor determinava, que aquilo que o Senhor queria. Que possamos ser assim também, que possamos andar nos preceitos do Senhor e fazermos somente aquilo que Deus quer. Que nós não venhamos fazer a nossa própria vontade, mas que nós possamos sempre colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar. Que ele cresça e que nós diminuamos. Tópico 3.3. Davi não tocava os ungidos do Senhor. Veja isso aqui. Nós vemos que durante muitos anos, Davi ele foi perseguido por Saul. Quando Davi saía às pelejas e voltava, as mulheres cantavam que Saul matou 1000, mas Davi matou 10 milhares. Então isso começou a despertar um grande ciúme em Saul. E aí, muitas das vezes, Saul saía pelo campo, ficavam meses e dias atrás de Davi para tirar sua vida, porque ele não queria que Davi reinasse, mas ele queria perpetuar-se no trono com a sua família. E aí, Davi, muitas das vezes, teve Saul em suas mãos, mas Davi não ousou tocar em Saul. Por quê? Porque Saul, mesmo tendo sido rejeitado por Deus, havia sido ungido, né, pelo profeta Samuel a mandado de Deus. Então, Davi não queria se apossar do trono, tirando a vida do seu oponente. Mas se Deus prometeu que ele seria rei, quem iria fazer era o próprio Deus. Então, Deus iria colocá-lo no trono, né? E isso nós também devemos fazer, esperar no Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que se apressa a tomar posse da sua herança não é bendito nela. Então, que nós possamos esperar no Senhor o tempo de Deus. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Não se aflija e não se apresse. Nossa terceira palavra-chave é perdão. Então, que chegamos aqui à conclusão da nossa aula, dizendo que Davi nos ensina a assumir e confessar os nossos pecados com sinceridade, abrindo o coração para receber o perdão, ter paz interior e não perder a salvação. Sua história continua a nos inspirar por retratar um homem imperfeito, mas cujo coração era voltado para o Senhor. Então, que nós possamos mirar o exemplo de Davi, de termos sempre um coração quebrantado e voltado para o Senhor, para fazermos a vontade do nosso Deus. Então, chegamos assim ao final da nossa lição e esperamos que Deus continue vos guardando e abençoando e que tenhamos sempre um coração quebrantado na presença do nosso Deus. Deus vos abençoe e tenham uma ótima aula em nome de Jesus.